tendo acesso à nossa aula e vendo a condição de vocês, se estão com as câmeras abertas ou não. Nossa aula, deixa eu olhar bem aqui. Só um momento. Alright, deixa eu olhar o rostinho de vocês. A Jamile, né? Sei que apareci aqui do lado, não aparece não. A Jamile, a Kessley e os demais. Tô aparecendo só metadezinha aqui. Pronto, a Yasmin também. Hello, students. Vamos lá na nossa aula. Aceitando o aluno. De vez em quando eu vou dar uma paradinha aqui, mas é por causa dos alunos, tá? Aceitando o convite dos alunos. Eu queria iniciar a aula agradecendo de todo o coração a avaliação de vocês, né? Ganhei destaque como professora no primeiro bimestre, né? Eu e a professora Alderiz. Então, eu quero agradecer a avaliação de vocês, dizer que eu estou aberta a qualquer sugestão, tá? Em relação à nossa aula. Se vocês tiverem algumas sugestões, podem estar mandando lá no WhatsApp. Eu atendo qualquer hora, sendo possível, né? Eu sempre dou um feedback para o aluno, independente do horário, até porque eu não sei qual é o horário que o aluno está tendo esse acesso à internet. Então, por isso que eu atendo mesmo os alunos. Tem professor que fala, não, tem que ter horário. Não, não tem que ter horário. A gente está num momento ímpar, né? Onde a gente não sabe a situação em que o aluno se encontra, certo? Então, eu quero agradecer de coração. Beijo para vocês, agradecendo a avaliação de vocês, tá? Saber que o reconhecimento do aluno para mim, é algo muito importante. É a principal avaliação que eu tenho que ser feita pelo aluno. E falar para vocês que a nota já está no SGE, quem não olhou, olhe. Nós já finalizamos o segundo bimestre, né? Hoje é o início hoje nós estamos iniciando o terceiro bimestre, certo? Termina dia 5 de dezembro, pelo menos é a previsão que tem, tá? Então, nossas aulas do terceiro bimestre vai até 5 de dezembro. Então, 5 de dezembro está bem aí. Vocês estão me escutando direito, pessoal? Que a Jenny disse que não está conseguindo escutar direito. Vocês estão me escutando? Tá, pessoal? Pode colocar. O áudio está ótimo, professora. Obrigada. É porque às vezes, Jenny, é a internet, mas se você sair, tenta sair e entrar novamente para ver se não melhora o teu áudio. De manhã também melhorou. Tem mais 2 alunos dizendo que não está ouvindo, mas para mim está ótimo. O Edilson não está me escutando, nem a Renata. Estão escutando? Edilson, a Renata, tenta sai e entra novamente para ver se dá certo. Porque também tem hora que eu estou aceitando os alunos aqui, talvez dê alguma interferência, né? Uma paralisação na apresentação. Certo? Então, vamos lá. Então, eu quero agradecer a vocês pela avaliação, por essa oportunidade de ter sido reconhecida. Professora. Pode falar. Tem alguns alunos aqui na minha sala dizendo que o código é inexistente, a reunião. Eles tentam entrar pelo link, pelo código, eles não conseguem entrar. Uai. Espera aí um momento. Copiar. Vou colocar bem aqui no chat, aí tu manda para eles, por favor. Aí manda para eles. É esse. Vocês entraram por onde? Pela plataforma ou pelo grupo da turma? Eu entrei pela plataforma. Aí eles falaram que não conseguiam entrar. Aí eu mandei o código que está aqui na sala e eles também não conseguiram. Não, então, no caso, é a internet deles, porque os demais estão entrando, né? Talvez... porque para a Thaís aparece reunião inexistente. Não, mas eu mandei o código, no nosso código. Aí tu mandou esse código, acabei de copiar ele aqui. A Milena, ó, a Milena acabou de entrar. Milena, tu entrou por que código? Vou mandar aqui esse link, eu vou mandar esse link aqui para ela, ver se ela consegue. Manda esse link aí, por favor.
que é o da aula que eu acabei de pegar. Ok, vamos lá, pessoal. Então, eu queria agradecer a avaliação de vocês e eu poder, né, pelo reconhecimento, em estar entre professora de destaque no primeiro bimestre. Seguindo, as notas estão no SGE, dê uma olhada, qualquer coisa, entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Deixa eu ver mais o que eu tenho que lembrar. Ok. Porque eu tenho um quadrinho aqui do meu lado, pessoal, que eu faço anotações para não esquecer de falar nada. Nós vamos iniciar o nosso terceiro bimestre fazendo a correção da V2, tá? Vou fazer essa correção da V2 porque muitos alunos erraram a questão 3 e estão me questionando por que a questão 3 não é a letra D. Aí eu vou mostrar agora, fazer a correção com vocês de toda a avaliação e nós vamos analisar as questões. Deixa eu compartilhar. Permitir. A gente só está com um probleminha. Eu acho que a internet deve estar fraca. Algum probleminha na internet. Ok, bora lá. Vocês estão vendo minha tela agora. Eu estou compartilhando a atividade aqui com vocês. Alguém pode confirmar para mim se a atividade está aparecendo na tela, por favor? Não, professora. Não está? Aqui tá, eu estou vendo. Tá? Quem não estiver vendo, está me vendo e não está vendo a atividade, clica no apresentar. Tem 2 slides. Tem um slide que sou eu e o outro é a apresentação. Aí é só clicar lá em cima que vai aparecer. Pronto? Vamos continuar aqui. A primeira questão, pessoal, deixa eu dar uma dica. Eu vou fazer a correção da V2 e já vou dando uma dica quando você estiver fazendo um Enem, um vestibular, tá? E a primeira dica é o seguinte: comece pelo enunciado da questão, tá bom? Eu nunca vou começar a leitura da questão pelo texto, sim pelo enunciado. Então, o enunciado, ele te fala o quê? O texto do cartoon, então aqui eu já sei que é um cartoon, o gênero, faz referência direta ao fato de. Então, ele está me dizendo que faz referência direta ao fato. Que fato é esse? É o fato que ocorre aqui na história. Então, ele está me perguntando que referência direta é essa? Beleza, fiz a interpretação do meu enunciado. Ok. Depois que eu faço a interpretação do enunciado, eu não vou ler o texto, eu vou ler as alternativas que eu tenho da questão, tá? Então, o segundo passo é ler as alternativas. Normalmente, vestibulares do Enem vêm com 5 questões, da letra A até a letra E. A letra A diz que a empresa pode demitir o empregado por ele descumprir o manual de segurança. Letra B, a empresa em que o trabalhador não possui um manual de procedimento de segurança. O trabalhador tem tempo para ler o manual de segurança por ter se machucado no trabalho. O trabalhador recebe uma punição por não ter lido os procedimentos do manual de segurança. E o fato de ter machucado o nariz, só um momento, vou aceitar um aluno que está chegando aqui. Desculpa. Kaline. Boa tarde, Kaline. E aí, letra E é o fato de ter machucado o nariz, mesmo seguindo os procedimentos de segurança presente no manual, né? Então, aí agora eu vou, no terceiro passo, eu vou para o texto, né? Eu li o enunciado, eu li as minhas opções de respostas, e agora eu vou para o texto. O texto é um cartoon. Então, o texto sendo cartoon, o que eu faço? Eu tenho 2 tipos de linguagem. A linguagem escrita, que é o texto, e a linguagem não escrita, que é a visual aqui, no caso da imagem. Tem um homem machucado numa cama, né? A gente tem que analisar todo o cenário. E o outro conversando com ele. No texto abaixo, o que a gente tem aqui no texto? I am sorry you got hurt on the job, but look at the bright side. You finally got time to read the safety manual. Então, ou seja, eu sinto muito por você ter se machucado no trabalho, mas olha o lado bom, né? Olha o outro lado. Você finalmente terá um tempo para ler o manual de segurança.
Então, a letra correta nessa, a letra B, é a letra C, tá? A letra C, a opção correta dessa questão, porque ele fala o quê? Que o trabalhador tem tempo para ler o manual de segurança por ter se machucado no trabalho. Pronto, é isso que o texto traz. E é isso que ele estava perguntando aqui em cima para a gente, né? O cartoon faz referência direta ao fato de... Qual foi o fato ocorrido? Que o trabalhador se machucou e agora ele tem tempo de ler o manual de segurança. Agora, a 2 é o quê? Bora analisar. Primeiro começa pelo enunciado. Vamos ler o enunciado, né? O primeiro passo é ler o enunciado. Só um momento, pessoal. Boa tarde, Nayara. Aí, no enunciado, nada mais é, pessoal, a imagem abaixo reproduz uma troca de mensagem eletrônica entre uma mãe e seu filho. Depreende-se dessa troca de mensagem que depreender é entender, tá? Entende-se que essa troca de mensagem, o que tem essa troca de mensagem? Vamos analisar. Aí, primeiro passo, o enunciado. O segundo passo, eita, cabelinho que me incomodou. O segundo passo são as alternativas. A mãe ficou satisfeita com a resposta dada pelo filho à pergunta que ela fez. O filho não atendeu uma pergunta feita a ele por sua mãe. Letra C. A mãe não foi capaz de interpretar a resposta do filho. O filho se dispôs a responder a pergunta feita pela mãe mais tarde. E a mãe vai na escola estudar. Aí a gente vem para o texto, que é o terceiro passo. Vamos lá. O texto é uma mensagem, uma troca de mensagem, onde ele está, né? A mãe dele está falando com ele. A mãe dele faz uma pergunta, que aqui o What's does IDK lá é L, I, e TT, IL. Man. Então, o que a mensagem significa? O que significa essas siglas? IDK, LY e TTYL. Aí o filho responde, I don't know, love you. Talk to you later. Ok, a mãe responde novamente, né? Ok, I will... desculpa, ok, I will ask your system. Ou seja, vou fazer a tradução, só um momento, pessoal. Só atender aqui. Boa tarde, Jéssica. E aí, pessoal, a mãe disse... Só um momento. Boa tarde, Thaís. E aqui na questão seguinte, ele pergunta ao filho, né? Ela pergunta ao filho o que significa, o filho diz que o quê? Eu não sei, amo você, mais tarde nos falamos. Então, ó, IDK quer dizer I don't know. Ele respondeu para ela o que significa IDK. LY quer dizer love you. E TTYL quer dizer talk to you later, né? Mas falo com você mais tarde. Então, ele respondeu ela. Só que ela não entendeu essa resposta, que essa resposta que ele deu aqui fosse as siglas. E o que ela disse? Ok, eu irei perguntar à sua irmã. Então, a letra C é a nossa resposta correta, porque a mãe não foi capaz de interpretar a resposta do seu filho. Certo? Alguma dúvida? Alguém discorda? Professora travando. Tô vendo tá direito, não. Como? Aqui está travando, Jamília. O meu não está saindo som. Ô, meu pai, será o que está acontecendo? Sai e entra de novo, Pois, Gabriel. para mim tá bom, professor, o áudio. Tá? Pessoal, talvez a internet de vocês, tá? Se a maioria tá ok, põe aí no chat para mim, pessoal, por favor. Quem tem câmera, abre a câmera. O disciplinar, a qualquer momento, pode estar entrando na aula para observar vocês, tá? Só o comunicado que eu estou repassando. Sai e entra novamente, pessoal. Quem está com problema, sai e entra novamente para ver se vai dar certo aí. Porque aqui para mim está constando que a minha internet está ok. Não sei. Talvez é a questão da internet mesmo. Mas amanhã eu estarei postando para vocês o vídeo aula lá, tá, pessoal? Está sendo gravado a aula, eu vou postar na plataforma a aula também, tá bom? Então, vocês continuem aí, qualquer coisa, se cair, não tem problema. Tem lá
A questão só a frequência no final da aula, tá? O problema é só esse, tá bom? Mas vai dar certo. Vamos lá. Continuando a questão, então, a letra C, tá, pessoal? A letra C é a resposta correta. Agora vamos para a questão vilã. Boa tarde. A questão vilã foi a questão número 3, tá? A maioria de vocês marcaram que era a letra D. Aí o que é que acontece? Primeiro enunciado, eu vou ler o primeiro enunciado aqui. Primeira coisa, a gente lê o enunciado. Publicado na segunda metade do século XIX, o poema traduz atitudes e opiniões pessoais da autora em relação ao então emergente movimento feminista nos Estados Unidos. Feminista nos Estados Unidos. Com base nesse contexto, na leitura do texto, assinale a alternativa correta. A opção que eu tenho é o seguinte: a autora ridiculariza o movimento feminista ao afirmar que suas defesas, né, tentam ser homem e comportam-se de forma agressiva. Não sei se o texto falar sobre isso, a gente vai ver agora. A autora feminista... Desculpa, vim logo para o final, bem aqui. Deixa eu voltar lá. A autora aconselha, né, pessoal? Aqui tem um A. Aconselha suas leitoras a não se deixarem levar pela retórica feminista, assumindo que o lugar da mulher é o lar e não o espaço público. Se é um movimento feminista, jamais essa questão letra B, viu, pessoal? Porque ninguém vai... o movimento feminista, ela briga por direitos femininos, direito da mulher. E ela não vai brigar por algo que a gente já tem, que é o lar, né? Então, essa B aí já estaria descartada bem no início. A autora, ao invocar o provérbio, que pode ser traduzido por quando em Roma, faça como os romanos, requer a inutilidade das feministas essenciais, defendendo que as mulheres atenham-se ao que é socialmente esperado delas. Essa letra C também estaria descartável de cara, porque se o movimento é feminista, como é que ela já vai, né? A questão de defender a questão essencial da mulher aqui, né? Então, manter-se a inutilidade dos feministas essenciais, aqui, ó, essa inutilidade que ela usa. O movimento feminista não vê isso de cara, qualquer movimento. Então, a gente já descartaria a letra B e C de cara, sem ler o texto, só sabendo que o texto se refere a um movimento feminista, tá? Então, pensar um pouquinho. A maioria de vocês, quem de vocês marcaram a letra D? Põe aqui no chat para mim. Quem de vocês marcaram a letra D? Hein? A Jamile disse que marcou. Jamile, tu quer falar no áudio por que você marcou a letra D para mim, por favor? A Renata, a Kesley. E aí, alguém quer falar? Ô, professora, mulher. Jamile, vamos lá. Eu vou deduzir um pouquinho, tem duas opções, né? Tem duas coisas que aconteceram aqui. Eu acho que o que aconteceu, assim, para mim ter marcado a D foi a minha interpretação, o jeito que eu interpretei. Eu traduzi o texto, como a senhora me falou, disse que era para ter cuidado com a tradução do texto, porque muitas vezes a gente só joga no Google Tradutor. Acho que foi isso que aconteceu. Acho que a minha interpretação foi errada. Agora eu vou mostrar por quê, tá, Jamile? Muitos alunos mandaram mensagem dizendo assim: professora, depois que eu fui lá na internet e lá tá a letra D, né? Realmente, pessoal, eu pesquisei no site, eu olhei, é letra D, né? Tá no site. No livro de vocês, no livro do terceiro ano, porque essa questão foi pega no livro do terceiro ano, lá no finalzinho, as questões de vestibulares, né? Preparando para o Enem. Ela marca a letra E, tá? No livro de vocês. No livro de vocês, não, no meu livro, que é de professor. E aí, letra D ou letra E? E aí eu fui analisar a questão. Quando eu falo em movimento feminista, tem um conceito que ensinaram a vocês aí sempre sobre o momento feminista errado, tá? Não sei também se ensinaram errado, mas muito tem um conhecimento errado. O movimento feminista, momento nenhum, gente, o movimento feminista sério, né?
vamos dizer, sério mesmo, o movimento, ele vai dizer, se referir a homens, tá? O direito do movimento feminista, que esse movimento feminista ele briga, é o direito da mulher, é um direito para a mulher. Na nossa Constituição, fala que direitos iguais a todos, independente de gênero, de raça, de classe social. Então, o movimento feminista, ele trabalha nisso, tá? É voltado para o espaço da mulher, o direito da mulher. Não é que a mulher, eles não brigam, eles não reivindicam que a mulher seja igual ao homem. Esse conceito é um conceito errado do movimento feminista. Quem for um dia prestar vestibular ou o Enem, se for fazer uma redação, não coloque que o movimento feminista visa se igualar ao homem. Não, o gênero masculino. Não coloquem isso, tá? Aí pode colocar que, de acordo com a Constituição, na lei tal, artigo tal, que eu não sei, né? Vamos dizer, eu não sei, eu sei que tem, que é bem no início da Constituição, mas eu não sei qual é o artigo. Mas ele fala bem claro que é o direitos iguais para todos, independente de gênero, de cor, de raça, de classe social. Então, o movimento feminista é um movimento voltado para mulheres. Não tem nada a ver da mulher querer conquistar o que o homem conquistou. A gente só quer, vou dizer a gente, porque né, eu sou uma militante, vamos dizer assim, igual meus meninos gostam de brincar, é feminista, então vai trabalhar, não sei o quê. Não quer ser igual ao homem, não quer ter o direito do homem, mas quer ter direitos iguais para todos, não é igual de homem, não, tanto de um pobre como rico, entendeu? De um negro, de um branco, é isso que o movimento feminista é voltado para o feminino, é só isso, não tem, tá? Então, vamos lá. O nosso poema, tá, aí a letra D, né? A autora identifica-se com causa feminina, mais relacionada às companheiras de lutas que evitem atitudes e discursos masculinizados ou infantis. O que aconteceu? Quando vocês pegaram o texto e traduziram, nesse último parágrafo aqui, ó, vou até traduzir ele aqui para vocês. Ai, meu pai, cadê? Tá, beleza. Vou pegar ele aqui, Ctrl C, vou jogar no Google, tá? Igual vocês fizeram. Só que vocês fizeram assim, não. Tem muita gente que jogou logo foi o texto todo. Aí o que é que acontece, Jamile? Vem tudo errado. Não é verdade? Perde o contexto. Aqui, pessoal, só o último parágrafo. É uma coisa boa escrever e governar no Estado, mas ser uma verdadeira mulher feminina é ótimo. E se você vier a ser assim, será quando você poderá deixar de ser bebês, nem tentar ser homem, ou deixar de ser infantil, tá, pessoal? Questão aqui, o que ela quis dizer nesse último parágrafo? Aí tem gente que fez o quê? Bem aqui na opção D, tem o quê? Discurso, atitudes e discurso masculinizado ou infantis, né? Então, assimilou o nome aqui com o último parágrafo quando fez a tradução. Ah, esse aqui, ó, tá deixando de ser bebê e nem tentar ser homem. Só que em momento nenhum o texto ele fala sobre atitudes e discurso masculinizado. Até porque o movimento, igual eu falei com vocês, não luta para se igualar aos homens, luta pelo direito das mulheres, tá? E esse texto em específico foi um poema produzido nos Estados Unidos no século XIX, onde acontecia o movimento sufragista. Para quem não sabe, mas pode depois perguntar ao professor, à professora de história, o movimento sufragista foi um movimento em que o movimento feminista, que elas brigavam pelo direito de voto. Tá, pessoal? Lá em 1800 e pouco, no século XIX, né, para 1900, as mulheres brigavam. Esse movimento sufragista aconteceu pelo direito de voto. E graças a Deus que hoje a gente pode votar, graças a esse movimento, certo? Então, momento nenhum foi dito no poema sobre atitudes e discurso masculinizado. Alguém discorda da professora? Alguém achou esse trecho lá? Não, professora, a senhora está certa. Não, professora. Entenderam por que não pode ser a letra D? Aí vamos lá.
Aí vamos para E. Por que que a letra E, professora? Porque muitos de vocês me mandaram mensagem lá no WhatsApp, brigando por essa questão. E eu achei o máximo, porque é muito bom para vocês verem. Vocês já acabaram de aprender o que foi o movimento sufragista. Vocês acabaram de aprender que o movimento feminista não briga pelo direito dos homens, e sim pelo direito de que, gente? Igualdade para as mulheres, né? Igualdade é o direito da gente, como todos, que está lá na Constituição, baseado na Constituição. A briga feminista é baseado na Constituição, tá? A autora, sendo uma feminista que luta pelo direito ao voto, sugere às suas irmãs, entre aspas, tá bem no texto, tá, pessoal? Que não permitam que mulheres submissas e frágeis venham a público expressar suas ideias, pois isso prejudica o movimento sufragista. Então, aí, ó, gente, quando você vê palavras que vocês, deixa eu falar uma dica para vocês, vocês estão fazendo vestibular, Enem, vocês não conhecem a palavra, vocês têm que tentar conhecer essa palavra, tá? Então, assim, quando vocês estiverem praticando, simulados, por isso que eu sempre falo, eu tenho um dicionário do meu lado. Hoje a gente tem um computador, né, que temos as ferramentas aí online, que é até mais rápido. Mas é interessante que, se você não conhece aquela palavra, jogue lá e procure, entendeu? Estude, isso vai facilitar para vocês. Entendido, pessoal, por que a letra é? Mas se alguém discordar de mim e ter o fundamento, pode falar, sem problema nenhum, tá? Então, é a letra E, sem dúvida, tá? Eu não estou errando, falar assim, sem dúvidas. Quando eu tive as duas opções, ou letra D ou letra E, aí eu fui analisar, fui estudar. Vocês pensam que eu sabia o que era sufragista? Não, né? A gente sabe dos movimentos feministas, mas não sei nem se eu estudei isso. Falar, tem tanto tempo. Não vou falar na minha época não, porque senão pareço velha, né? Eu não sou tão velha. Tá bom? Então a letra E. A quarta, usando os verbos em parênteses no present perfect, complete a frase abaixo. Então, eu dei as 3 frases para vocês e pedi que vocês completassem, tá, pessoal? A correta aqui é a letra A. Por quê, professora, a letra A? Porque the baby pode ser substituído por he, né? O pronome he, que quer dizer ele. Então, para he, lembra dessa regrinha, tá, pessoal? Para he, para she e para it, quando eu for formar o present perfect, só lembrando, qual é o modo, o tempo verbal, professora, o present perfect? É algo que começou no passado e se encontra hoje, até hoje no presente. Dê um exemplo, professora, de uma frase no present perfect para a gente, por favor, para a gente lembrar, né? Que nós já vimos esse conteúdo, pessoal, do mês passado. O present perfect, algo que começou no passado e vem até hoje. Por exemplo, eu moro em Palmas desde 2010, né? Ou seja, é um ato que iniciou em 2010 e que eu moro até hoje, entendeu? Então, essa frase, quando eu falo assim, que eu moro em Palmas desde 2010, está indicando que é algo que aconteceu no passado, que foi minha moradia em Palmas, em 2010, e que até hoje eu moro em Palmas. Certo? E aí, era para vocês completar, né, com o verbo completando com o present perfect. Aí, para he, she, it, eu uso o quê? Has. Oh, meu Deus, a professora é uma benção para escrever nesse negócio, pessoal. Has. Para os demais pronomes pessoais, they, you, né, I, eu uso quem? Have, certo? Então, eu tenho esses 2 verbos auxiliares. E o verbo principal tem que terminar com ED se ele for regular, ou o verbo irregular não termina com ED. Tem que olhar a tabelinha dos 216 verbos irregulares. Pessoal, o horário, hein, da aula. Então, vamos lá. Então, seria a letra A, tá, pessoal? Muitos erraram essa questão também, tá? Então, has, por quê? The baby, eu poderia substituir por he, que é ele, né? Bebê, criança, o baby. Então, eu coloco has, final do verbo principal é de, porque é o particípio do passado. O verbo auxiliar has, mais o verbo principal. Alan é ele, né, pessoal? É um masculino.
Então, has, o verbo principal, terminado em ed, e o verbo auxiliar has. Agora, Bob e Ted são eles, né? O pronome eles, eu posso substituir pelo pronome eles. Então, eu uso have. Como não é he, nem she, nem it, eu uso have. E o verbo to spend, ele vai ficar spent, né? No caso aqui com T no final, porque ele é um verbo irregular. E o particípio do passado, de acordo com aquela tabelinha de 216 verbos, ele é um verbo irregular. O finish e o cree, né? Eles são verbos regulares, por isso que ele só recebe ed no final, tá bom? Então, a letra A, correta. Quem acertou, parabéns. E a quinta questão era para a gente marque a frase, cuja frase esteja, alternativa cuja frase esteja no present perfect. Qual a estrutura do present perfect? Acabei de passar para vocês, ó, letra C. Sujeito, que é she, has, verbo auxiliar, né? E cook, né? Cooked, que é cozinhar com ed no final, or dine, certo? Pronto? Vou achar bem que papagaio. Então, a letra C, tá, pessoal? A letra C era a correta. Vamos lá, terminamos de fazer a correção da nossa V2, agora nós vamos para o nosso primeiro conteúdo do terceiro bimestre. Só até aqui, ok? Põe aí no chat. Cadê a participação de vocês, né? Cada participação, se eu chegar agora, eu tive que comprar para renite. Eu tô bem aqui com a dor, Arthur, eu tô com uma dor de cabeça que não tem, até tirei meu óculos, que eu tô achando que é o óculos. Mas eu tô com a dor de cabeça que tá pesado. Vamos em frente. Vamos lá para o nosso conteúdo, tá, pessoal? Só vou sair daqui da tela para abrir a PowerPoint. Alguém confirma para mim se está aparecendo o PowerPoint na tela para vocês? Please. Está aparecendo, professor. Thank you. Vamos lá, então. Agora eu tenho um avatarzinho, ó, parece comigo. Até meu óculos está igualzinho o avatar. Hi. Vamos lá. Trouxe aqui para vocês um texto, mas antes de um texto, eu quero fazer umas perguntas para vocês. Lady who reads. Vamos ler. Do you like dance? Alguém dança, pessoal? Você dança? Vocês dançam? Não. Não, ninguém dança. Or do you enjoy watch people dance? Ou vocês gostam de olhar alguém dançando? Eu gosto. Assistir. Gosta de dança? Eu gosto mais Eu de prefiro. música. Prefiro assistir. Ah, só assistir, né? Também. É. Eu sou totalmente desengonçada. Have you ever been in a dance competition? Não. Competition. Alguém já participou de alguma competição de dança? No. Eu já, quando eu tinha a idade de vocês, aqui em Araguatinga. Pensa. Chique. Aham, tá. Deus me livre, quando eu me lembro, eu tenho até trauma. Aquele tempo, a gente, quando é adolescente, a gente não tem juízo, não, pessoal. Vamos lá, que a nossa aula já tá. Verdade. Não tem não. Vamos lá, pessoal. Aqui eu trouxe um textozinho para vocês, tá? Quando a gente tem um texto, a mesma dicas, aqui eu quero dar mais uma questão de interpretação de texto em provas, tá? Primeiro, vocês olhem... Ah, desculpa, eu esqueci. Aqui está o texto, como se fosse numa prova para vocês. Olhem figura, olhem o texto como todo, a primeira dica, tá? Então, eu olho a figura, eu olho o título do texto, leio o título do texto, leio a fonte, e aí eu venho para o texto mesmo em si. Então, o título do texto fala para mim assim, Where were they? Where are you they? What happened? What had they done? Ou seja, aqui de cara eu vejo que eu tenho 3 perguntas, tá? E a estrutura da frase, né? Where were they? What happened? What had they done? Então, beleza. Pessoal, só lembrando, eu acho que eu vim aqui, né? Esqueci. O nosso tema da primeira aula, desculpa, é o past perfect. Nós vimos o present perfect. Revisei agora com vocês na questão. Bimestre passado nós vimos o quê? O present perfect, o presente perfeito.
Agora a gente vai ver o passado perfeito, certo? Então, past perfect. A gente chama de past perfect, ok? Então, vamos lá. Esse texto que eu trouxe aqui para vocês, ele tem muita frase com o past perfect, o passado perfeito. Por exemplo, aqui no texto mesmo já tem uma frase no tempo verbal passado perfeito, que é o past perfect. O had, que é o verbo auxiliar, que me indica que a minha frase está no past perfect, certo? O they, que é o sujeito da frase, e aqui é o verbo principal da frase. O verbo, ele está no início aqui da frase, depois do pronome interrogativo, porque ele é uma interrogação, uma frase interrogativa, certo? Então, aqui eu tenho um texto, eu não vou trabalhar com vocês o texto aqui, depois se vocês têm lá no material do roteiro que eu postei na segunda-feira, esse texto, vocês podem ler, podem fazer a tradução tranquila. Eu trouxe o texto para a gente trabalhar mais a questão da gramática aqui, what had they done, certo? Então, aqui eu tenho um texto. E nossa aula também está meio que corrida. Aí, aqui eu trouxe, né, vamos ler. Para fazer essa leitura, é a dica que eu passei para vocês. Observe a figura, o título, o texto, tá? A estrutura do texto, a estrutura visual. O trabalho do contexto, tá? O contexto, em que o contexto está... o contexto, o texto está inserido, a história, né? As palavras transparentes, pessoal, essas palavras transparentes que a gente quer dizer as palavras parecidas com o português, tá? Por exemplo, quando a gente volta aqui no texto, eu tenho aqui, ó, eu tenho o quê? Competition, quer dizer competição, dance, quer dançar. Então, eu tenho muitas palavras que são cognatas com a língua portuguesa. Practice, que é praticar, entendeu? Então, eu tenho muitas palavras que parecem com nossa língua portuguesa. Então, já vou começando a fazer a tradução do texto por essas palavras. O que eu faço? A professora Júlia faz como? Como é que ela faz uma tradução do texto? Por exemplo, eu pego aqui, last night. Eu sei o que é night, mas eu não sei o que é last. Um exemplo, tá, pessoal? E aí você vai e grava essa palavrinha. Eu gosto de fazer assim, eu destaco o marca-texto, porque eu estou sem um marca-texto aqui. Danny and Emily, eu sei que o Andy é danced, dançou em uma competição, então eu não vou gravar. Aí, they dance, I salsa dance, né? Eles dançavam uma salsa, a dança salsa. Por exemplo, vamos dizer que eu não sei o que é o head, né? Então eu marco para fazer a tradução. Agora, lembrando que eu não faço a tradução da palavra individual, eu sempre olho a frase praticamente que toda, para eu poder entender esse contexto, tá? Outra dica que eu estou dando aqui para vocês, quando vocês forem fazer uma leitura do texto. Quem quiser realmente estudar inglês, é assim que a gente faz a tradução de um texto, até porque a gente não conhece todas as palavras, certo? Então, ó, aqui marca algumas questões, o enunciado. No caso, particularidade desse texto, eu vou ter que saber um pouquinho os pronomes interrogativos, porque eles estão sendo usados bastante no texto, principalmente no título do texto, que é o what, que é o que, qual, who, né? When, where. Então, eu tenho que saber um pouquinho. Isso aqui nós já estudamos também, né? Nas aulas passadas. Agora são, pessoal, frases, nós vamos analisar algumas frases do texto, tá? Que estão no past perfect. Então, lá daquele texto, por isso que eu não vou ler o texto com vocês e tal. Eu tirei essas frases, são 3 frases, né? Frase não, são 3 orações, compostas por uma ou 2 frases aqui. Então, vamos lá. Eu destaquei essas palavras. Por quê? Quando eu leio esse texto, eu sei que eu leio essa frase, essa oração, desculpa, esse período também, né? Deixa eu olhar aqui primeiro. É um período, porque tem 2 orações nela. Então, quando eu leio aqui esse período, eu sei que ela está no passado perfeito. Como é que eu sei, professora, em inglês? Primeiro, ele vem um sujeito, que pode ser um pronome, they, que quer dizer eles, né? Ou pode ser 2 nomes aqui. Had, que é o verbo auxiliar.
Pessoal, na verdade, esse verbo, ele é o to have. Vocês lembram do verbo to have, que é o verbo ter? Sim. Só que aqui, como é passado, eu vou conjugar o verbo to have no passado. Eu tiro o to e conjugo have no passado. O had é o passado do have, tá? Então, eu conjuguei o verbo auxiliar. Vocês lembram que eu brincava com vocês que o verbo auxiliar tem que trabalhar? Pois tem que conjugar o verbo to have, no caso aqui do passado, né? Ele está no passado, então ele é had, certo? Praised, ou seja, o verbo principal, que é o verbo praticar, acrescentado no ED. Por quê? Esse ED, pessoal, é o verbo no particípio do passado. Vocês lembram daquela tabelinha? Eu nem vou falar, vocês lembram. Caso vocês não lembrem da tabelinha dos verbos irregulares, ao final do livro de vocês tem a tabela dos verbos irregulares, tá? Ela possui 3 colunas, a tabela. Eu acho que deixa eu ver bem aqui se eu consigo mostrar para vocês. Só um momento. A tabela, ela tem 3 colunas. Estou bem aqui com o livro de vocês. Tá. Aqui, ó, o verbo irregular. Acho que está desfalcado. Agora eu não sei fazer esse negócio aqui. Só um momento, pessoal. Desfalcar, desativar. Tá. Beleza. Aqui, ó. A tabelinha de vocês está aqui, ó. Verbos irregulares no livro de vocês. Ela tem 3 colunas, tá? Aqui, a primeira coluna, ele vem com o verbo regular, na sua forma básica. Aí vem o presente, aí vem o passado, vem o particípio do passado. Vocês terão que olhar se o verbo for irregular, o particípio do passado. Deixa eu chegar mais perto do meu foco. Bem aqui, ó. Particípio do passado. Não está tão bom, não. Tá bom? Mas está lá no livro de vocês. Não precisa pesquisar nem na internet. No livro de vocês mesmo tem. Deixa eu voltar lá para o nosso slide. Então, vamos lá. Como é que é a formação da frase no passado perfeito? O sujeito... O verbo auxiliar had sempre será had, pessoal. O sujeito que pode ser he, she, it, we, you, they, I, né? Eu posso usar qualquer sujeito aqui que sempre o verbo auxiliar vai ser had, porque ele está conjugado, é o verbo to have, conjugado no passado. Practice, verbo principal, que é praticar, terminado em ed, né? Eles estavam praticando, eles praticaram por 6 meses, né? Antes, eles dançaram em uma competição. Aqui a tradução fica mais ou menos assim. Antes deles competirem, eles praticaram por 6 meses, tá, pessoal? Aí eu volto aqui para vocês. Aí vocês devem estar se perguntando bem assim. Alguém tem alguma pergunta? Tem não? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando eu uso o passado perfeito? Em que situação? Para me referir ao quê? Porque o passado simples eu uso para indicar uma ação que aconteceu no passado, não é isso? Responda aí no chat se não é isso. Passado simples, né? Aí eu disse para vocês que o presente perfeito é uma ação que iniciava no passado e que seguia até o presente. E o passado perfeito, past perfect? Quando é que eu uso o past perfect? Quando eu quero indicar o quê? É para expressar a ação que ocorreu no passado, antes de outra ação ter acontecido. Muito bem, quem respondeu aí? Jamile. Como? Eu, professora Jamile. Aqui. Jamile, qual é a tua turma? Segundo 6. 2306, muito bem, acabou de ganhar meio ponto e respondeu corretamente a questão. Parece que tu andou estudando, Jamile. Eu peguei lá né, professora, eu fico no frustrada roteiro, quando eu né? tiro nota baixa. Eu fico frustrada quando eu tiro nota baixa na sua matéria, eu vou estudar. Oh, meu Deus, muito bem. Desistir nunca, persistir sempre, viu? Uma hora não, a gente sempre, quem persiste, alcança. É assim. Então, muito bem, Jamile. A Jamile deixou bem claro, pessoal. O passado perfeito é aquele passado completo. É algo que aconteceu antes de outra ação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no português, depois a gente vai lá para o inglês.
lá naquela que eu estava mostrando para vocês. Antes de você chegar, Maria veio te visitar. Então, assim, ficou claro qual foi a primeira ação que ocorreu. Antes de você chegar, Maria veio lhe visitar. Então, Maria foi visitar, aconteceu antes da pessoa chegar. Então, quando eu faço essa frase, que eu faço uma referência a algo que já algo que aconteceu antes de outro, que já aconteceu no passado, a gente usa o passado perfeito. No português não existe. Muita gente compara um pouco o post perfect com o pretérito perfeito. Mais ou menos isso, mas não é igual não, tá? Tem diferença aí. Então, vamos aqui. Eles tinham praticado por 6 meses antes deles dançarem uma competição. Então, assim, eles dançaram na competição um passado simples, tá, pessoal? Essa frase aqui, ó, they dance in the competition. Eles dançaram, né, na competição. Dançaram, presente simples, essa frase aqui está no presente simples. Só que a primeira frase está no present perfect, porque foi uma ação que ocorreu depois da outra que ocorreu em primeiro lugar. E essa segunda, normalmente, é uma oração. Ou aqui sempre vai ser um período formado por 2 orações. Uma oração que aconteceu e a outra que aconteceu bem antes do que já aconteceu, tá? Então, aqui traduzindo essa frase, nós temos a seguinte frase, esse período, nós temos o seguinte período, a tradução. Eles praticaram por 6 meses before, né? Antes deles dançarem na competição, certo? Então, 2 ações que aconteceram no passado, só que uma ocorreu antes da outra ação. Então, aqui nós temos a estrutura sujeito, o verbo auxiliar. Por que, professora, tem que ter 2 verbos na frase? Porque o verbo auxiliar had, pessoal, e o verbo principal terminado em ed, porque está no particípio do passado, me indica que essa frase está no past perfect, certo? Então, em uma situação que eu quero fazer referência a algo que aconteceu antes de outra ação no passado, todas as 2 estão no passado, uma está no passado perfeito, a primeira, e a segunda está no passado simples. Pode ver que do sujeito para o verbo principal eu não tenho um verbo auxiliar, né? Que é afirmativo eu não tenho, que é o passado simples. Agora, o passado perfeito, eu tenho um verbo auxiliar had, que me indica que essa frase está no passado perfeito. Segunda frase que eu tenho aqui, before that night, they, sujeito, pessoal, ao verbo auxiliar, had, never, que é um advérbio de frequência, o sim é o verbo irregular. Olha um verbo aqui irregular, ele está no particípio do passado, mas ele está terminado em ed? Não. Por quê? Porque ele está lá na tabelinha do livro de vocês, de 216 verbos irregulares, ele está lá, e ele é um verbo irregular. Aqui é o verbo to see, certo? To see, ó. E aí, conjugando esse verbo no particípio, ele vai ficar assim, ele não recebe ed no final aqui. Ele é conjugado de acordo com a tabelinha. A gente tem que aprender a tabelinha, né? Para quem não conhece a tabelinha, tem que pesquisar, então. E aí, olha lá no final do livro. Então, aqui o verbo principal não termina em ed, porque ele é um verbo irregular. Existem dois tipos de verbo. O verbo regular, que não muda a sua forma de escrever, ele só recebe o ed no final. O radical do verbo não muda, vamos dizer aqui, né? Que o radical do verbo não muda. E o verbo irregular, que ele muda a sua escrita, né? É o se, e agora ele vem o quê? Sem, certo? Então, isso aqui é uma frase do past perfect. Sujeito, o verbo auxiliar had, que é o passado do have, que me indica, e o meu verbo principal aqui, irregular, tá? Agora o próximo. Sujeito, pessoal, quem é? O Danny and Emily. Pode ser um nome também. Aqui eu estava usando o quê? Pronome, né? Que quer dizer eles. Mas aqui, elas, no caso, são 2 meninas aqui. Dan and Emily. Ou Dan, não, são eles mesmos. É o masculino aqui, Dan. No caso, poderia substituir pelo pronome they, que são eles, né?
E aí vem quem depois do sujeito da frase? Vem o verbo auxiliar, had. Para qualquer sujeito, sempre vai ser o had, pessoal. No passado perfeito, não muda o verbo auxiliar, dependendo do sujeito, não. Never, nunca. E o dance, ó, o dance. O dance é um verbo regular, então ele só acrescentei o ed no final porque ele está no passado, no particípio do passado, certo? Essa é a estrutura. Alguma pergunta até aqui? Então, até aqui, nós vimos o quê? Frases afirmativas. Vocês lembram que quando a gente trabalha com tempo verbal, a gente tem que trabalhar 3 tipos de frases: afirmativa, negativa e interrogativa. Então, vamos ver aqui um exemplo das frases interrogativas. Aqui é o que eu já falei para vocês, tá, pessoal? As dicas de o head nunca será alterado, tá? Então, vamos lá. Aqui eu não vou praticar agora, não. Agora eu volto aqui. Quer dizer, beleza, vamos bem aqui. Vou fazer uma prática aqui agora. Quem quer falar para mim qual dessas duas opções completa corretamente no past perfect essa frase? No passado perfeito. A letra A ou a letra B? Se alguém quiser responder, pode abrir o áudio. He, lembrando que o sujeito aqui é he. E aí eu uso has. A B, né? A B? Quem falou que é a letra B? Eu de novo. Ah, não. Chutei. Olha, a Jamile, de novo, o pessoal não está querendo ganhar meio ponto, não, Jamile. Foi. Tu, viu? Então tá, vamos ver aqui qual é a letra. A letra B, muito bem, Jamile. Por quê, pessoal? Porque para eu tornar essa frase, ela no past perfect, o que eu vou fazer? O verbo auxiliar had, porque o meu sujeito aqui é o he, e o verbo principal que ele me dá aqui, que é live, né? Coloca o que no final? Ele já termina com E, então para você colocar E, só acrescenta o quê? O D, certo? Então a opção correta, a letra B. Muito bem, very well, Jamile. Vamos à próxima. O nosso horário está um pouquinho corrido. Eu vou pular essa próxima questão e nós vamos agora para a forma negativa. Pessoal, a forma negativa é bem fácil. É o sujeito, a estrutura, o verbo auxiliar had, que não muda, mais um not. E o verbo principal no particípio, tá? Do passado. Vamos aqui para uma questãozinha para vocês responderem juntamente comigo, para a gente ver como é que forma. Vamos lá. The drive not to stop at the traffic light. So the police car shuts him. E aí, qual é que vocês acham que vai caber aqui corretamente, formando o past perfect no inglês? A B, eu acho. A B. B? B. Muito bem. Quem foi que respondeu na voz masculina? Teve eu e o... Teve outra pessoa, acho o Arthur aqui. É eu. Põe lá no chat, que eu já vou anotar. Então, pessoal, vocês colocaram com a letra Arthur. B. O Arthur, é? É. Arthur, qual é a tua turma? 23, primeiro 6. Segundo 6, quer dizer, segundo 6. Primeiro. 23, né, não? É isso. Pronto, a outra foi a Jamile, é? Isso. A Jamile tá A querendo... Eu e a Kesley. Eu, a Kesley e o Arthur. Deixa eu anotar aqui, minha caneta acaba. Kesley. Ganhei meu Tá. ponto, foi? A Kesley, qual é a turma? Segundo 7. 2307, beleza. Então, vamos lá, pessoal. A letra B mesmo, por quê? Aqui, ele está usando uma informalidade. Quando há informalidade, eu posso juntar o had com o not, que é o contrair, né? Eu tiro o O do T e coloco quem? O apóstrofo. Lembra do bendita vírgula em cima da palavra? É chamado de apóstrofo, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho had mais o not e o verbo principal terminado em ed. O verbo principal aqui é o stop, né? Então, professor, por que tem 2P? Por que colocou um P e o ED? Porque a regra, pessoal, estudado lá atrás, no passado simples, né? Quando o verbo, né, termina com uma consoante, vogal e consoante, eu tenho que duplicar essa consoante e acrescentar o ED para tornar ele no passado ou no particípio do passado, certo? Então, uma regrinha que nós já estudamos. Então, parabéns para quem respondeu. Hadn't
stopped, tá? Então, note depois o verbo auxiliar. Agora, para finalizar nosso conteúdo, não vou fazer essa, a forma interrogativa. Nós vimos afirmativa, negativa e agora interrogativa, que também é super fácil, só que tem um detalhe que se esquecer erra, né? Que a professora sempre trabalha, quando a gente trabalha o verbo, eu sempre trabalho com vocês esse símbolo aqui, interrogativa, né? A pontuação. O head, ele vem para o início da frase, tá? Mas aí depois vem o sujeito e depois vem o verbo principal no particípio. Mas a interrogação no final, certo? Cuidado, pessoal, para não errar essa interrogação. Certo? Alguma dúvida até aí? Deixa eu voltar bem aqui, que lá no início eu tenho a interrogativa aqui para trabalhar com vocês. Aqui, no texto. Ok, uma interrogativa no passado, no past perfect, no passado perfeito. Aqui eu tenho o head, o sujeito e o verbo principal. Aqui ele não está terminado em ed, porque o dom é o verbo do, tá, pessoal? Então, ele é um verbo irregular. E a interrogativa aqui no final. Professora, mas aqui tem o what. O what, pessoal, é porque é um pronome interrogativo. Isso aqui eu estou mostrando para vocês porque também é um caso que pode acontecer. Quando eu tenho uma frase que ela é interrogativa, ela inicia com o pronome interrogativo. What had they done? Certo? Então, ó, é qual ou o que, qual ele fez, né? Qual ele fez? Quais ele fez? Então, eu estava fazendo... deixa eu ver se eu pego bem aqui para vocês outra frase. Então, assim, o pronome interrogativo, quando tem um pronome interrogativo na frase, ele que vem no início da frase. O verbo auxiliar vem no segundo, o sujeito, o verbo principal e a interrogativa, certo? Só um momento, acho que ele me avisou que meu tempo está quase acabando, tá, pessoal? Quase começando outra aula. Pois pronto. O nosso conteúdo... 3h20 já. Uhum. Entendido, pessoal, que a interrogativa só passa o head para o início da frase, tá? Se a frase tiver um pronome interrogativo, o pronome interrogativo vem primeiro, mas se não, o head, que é o verbo auxiliar, vai para o início da frase e no final da frase a gente tem que colocar o quê? A interrogação. Então, vocês não esqueçam desse detalhe, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Qualquer dúvida também eu estou no chat, tá? Ou no chat não, no WhatsApp. Vocês podem mandar lá. Beleza? A frequência eu vou postar lá na plataforma, vocês entrem e façam a frequência, tá? Eu vou tirar a fotinha também aqui agora. Beijo para vocês. Um abraço. Goodbye, see you next Tchau. class. Goodbye. Tchau. Antes de vocês saírem, pessoal, a Milena saiu. Antes de vocês saírem, põe o present aí no chat para mim, por favor, estava esquecendo. Para fazer a frequência. Ok. Renata, tu quer falar alguma coisa? Present, é assim, ó. Ok. Vão colocando. Quem for colocando, eu respondo a pergunta. Quem for Botei a colocando... presença da Milena. Ah, tá, beleza. Vocês, quem for colocando o present, pode ir saindo, tá? Bye, bye. Goodbye, see you next class. Até a próxima aula. Goodbye. Let's go. Bye, Come bye. on. Let's go, Carman. Vamos. E venha. Vamos e venha. Eu vou caçar meu celular agora para tirar. Tá bom, gente. Bye, bye. Vou começar a outra aula. Bye.
Oi. Oi.